Boa noite a todos, sou Tânia Cristina de Borges Teixeira e irei explanar sobre a extinção do contrato de mandato e as suas possibilidades de revogabilidade. Os abordados nos temas serão artigo 682, inciso 1, artigos 686, 687, 688 do Código Civil de 2002. Extinção do mandato, revogação ou renúncia e a irrevogabilidade do mandato pelo Código Civil de 2002. Artigos relacionados à resilição do mandato. Artigo 682, inciso 1, artigos 686, 687, 688. Resilição significa rescisão, maneira através da qual se cessa um contrato. Artigo 682. Cessa o mandato. Inciso 1. Pela revogação ou pela renúncia. Inciso 2. Pela morte ou interdição de uma das partes. Inciso 3. Pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes ou mandatário para os exercer. Inciso 4. Pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. Verifiquemos cada uma delas separadamente. A nossa aula será baseada no inciso 1, pela revogação ou pela renúncia. Resilição unilateral do contrato. Mandante, revogação. Mandatário, renúncia. A resilição poderá ocorrer tanto pela iniciativa do mandante ou do mandatário, e por isso se chama resilição unilateral do contrato de mandato. Quando a iniciativa é do mandante, se chama revogação. Quando do mandatário, renúncia. Revogabilidade é a regra, podendo ser expressa ou tácita. Artigo 687. Tanto que for comunicada ao mandatário a nomeação de outro para o mesmo negócio, considerar-se-á revogado o mandato anterior. A revogação pode ser expressa, comunicada por escrito ou tácita, mediante a comunicação direta ao mandatário da designação de outro sujeito para a realização da atividade a que estava obrigado. Princípio da boa-fé objetiva. Artigo 686. A revogação do mandato, notificada somente ao mandatário, não se pode opor aos terceiros que, ignorando-a, de boa-fé com ele trataram, mas ficam salvas aos constituintes as ações que no caso lhe possam caber contra o procurador. Parágrafo único. É irrevogável o mandato que contenha poderes de cumprimento ou confirmação de negócios encetados, às quais se acha vinculado. É de fundamental importância respeitar o princípio da boa-fé objetiva prevista no caput do artigo 686, que determina que se considere os negócios firmados de boa-fé entre o mandatário e terceiros, assim como em caso de má-fé do mandatário, fica salvo o direito do mandante de ajuizar contra o procurador. Razoabilidade da renúncia. Artigo 688. A renúncia do mandato será comunicada ao mandante que, se for prejudicado pela sua inoportunidade ou pela falta de tempo a fim de prover a substituição do procurador, será indenizado pelo mandatário, salvo se este provar que não podia continuar no mandato sem prejuízo considerável e que não lhe era dado subestabelecer. A irrevogabilidade do contrato de mandato é uma condição de exceção, e essa irrevogabilidade comporta graus, podendo ser classificada como relativa ou absoluta. A irrevogabilidade relativa se expressa quando mitigada pela autonomia privada. O artigo 683 é claro: em caso de mandato onde haja cláusula de irrevogabilidade não respeitada pelo mandante, pagará perdas e danos. Com relação à renúncia, é um direito subjetivo do mandatário. Poderá ser realizada a qualquer tempo, desde que não cause prejuízos ao mandante, que, se comprovar, poderá pleitear perdas e danos, tal como declarado no artigo 688. Artigos relacionados à irrevogabilidade do mandato.
artigo 683, artigo 684 e o artigo 685. Exceção e graduação. Irrevogabilidade relativa, mitigada pela autonomia privada. Artigo 683. Quando o mandato contiver a cláusula de irrevogabilidade e o mandante o revogar, pagará perdas e danos. Exceção e graduação. Irrevogabilidade absoluta, imposta por norma de ordem pública. Artigo 684. Quando a cláusula de irrevogabilidade por condição de um negócio bilateral ou tiver sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário, a revogação do mandato será ineficaz. Artigo 685. Conferido o mandato com a cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis e imóveis objeto do mandato, obedecida a sentença e irrevogabilidade absoluta. O artigo 684 mostra que, apesar de o mandato ser exercido em nome do mandante, a outorga pode visar a atender ao interesse concreto até do próprio mandatário. Por exemplo, o mandante promete vender ao mandatário um imóvel e, paralelamente, lhe outorgou poderes para representá-lo na escritura de compra e venda. Este mandato terá sido outorgado no interesse do próprio mandatário, que, como o comprador é o maior interessado na escritura de compra e venda. Desse modo, se o mandante manifestar a vontade de revogar o mandato, tal revogação não terá eficácia, permanecendo os poderes outorgados ao mandatário. Em caso de morte de qualquer das partes, fica o mandatário dispensado de prestar contas, podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto